Fala, Fiel, tranquilo. Tem até São Paulino se rendendo e falando que o Timão foi assaltado em Itaquera. Mas não importa, 3-0 pro Coringão. E nesse momento o Memphis Depay deve estar chegando em casa e tirando o seu terno porque o holandês destruiu o time do Vasco. E o Alberto também jogou demais e deixou dele. A gente vai ver tudo aqui que a mídia corintiana falou dessa partida espetacular do Coringão. Chegando agora forte para o jogo contra o América de Cali na Sul-Americana, terça-feira. E se liga no que Marcelinho Carioca falou da partida e de Daronco. E vamos pro vídeo então. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí se você tá feliz com a vitória do Coringão. Taca o dedo nesse like aí, vamos pro vídeo. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, 3-0 pro Corinthians. E olha, com muito fácil, gente. Com todo respeito ao time do Vasco, é um time muito ruim. É time para brigar para não cair e olhe lá. Primeiro gol, bela jogada do Memphis, golaço do Yuri Alberto. Segundo, bela jogada do Yuri Alberto, golaço do Memphis. O Vasco não fez absolutamente nada, nada. E o Corinthians, gente, ainda teve 2 gols anulados pelo VAR que foram simplesmente um escárnio, uma vergonha. A arbitragem brasileira, ela segue cada vez pior. Primeiro gol, gente, futebol, bola, esporte de contato, em câmera lenta até espirro é falta. O segundo, então, nem se fala. Agora, Coronado, 2 milhões de reais por mês, precisa jogar alguma coisa também, hein? Mas olha, vitória fácil, tranquila do Corinthians. Mas, de novo, não tem como não falar. Que vergonha essa arbitragem. Ai, Coringão! Tem que fazer 5 para valer 3. Mas foi bem o jogo. Coringão foi bem aqui hoje. Pelo seguinte, 2 equipes tocando bem a bola, fazendo triangulações. O time do Carille também, vou te falar, é um time que marca firme, tá bem fechado, mas o Corinthians conseguiu girar. E o Memphis Depay foi o cara que a gente queria aqui. O Memphis Depay jogou muita bola. Agora, Daronco de novo aqui, hein? E o VAR de novo aqui. Augusto, fica de olho, hein? Tem alguma coisa aí. E parabéns ao Ramon que tirou os caras amarelados, porque senão o Corinthians ia terminar o jogo com 1 a menos. E vai Corinthians, 3, era para ser mais. Salve, salve galera, noite fria de sábado em São Paulo, mas o futebol do Corinthians foi quente, hein? Coitado do Vasco, chama o SAMU, Joneta. Vai lá você reconhecer o Vasco lá, tem um corpo estendido no chão. Quem falava isso? Era o Januário, não era? Um abraço aí, aonde ele estiver. Que coitado do Januário, né? Deus o tenha. Acho que ele já faleceu, né, o Januário. Mas um abraço para ele. Era um monstro. Ou é um monstro, não tenho certeza. Mas um abraço, aonde ele estiver, esteja bem. E o Coringão, pessoal, passou o carro, hein? Não tomou conhecimento. Passou a marreta no Vascão. Coitado, hein? O Corinthians, quando quer jogar, ele joga, mano. E é essa, talvez, aí a principal mágoa da torcida do Corinthians, mano. O time, muitas vezes, aí tem um potencial enorme, mas acaba não colocando em prática. Vamos conversar a respeito do jogo daqui a pouquinho, pessoal. Daqui a pouco eu vou falar minhas impressões a respeito dessa partida. Mas antes, ó, se inscreva aqui no canal do Benja. Já deixa o seu like aí, tá bom? A gente tem o Papo Reto, tem sempre lives aqui no pós-jogo também. Então, pessoal, manda bala aí também, já deixa seu like aí também, se inscreva no canal. Vale a pena, porque aqui é futebol raiz e vocês, torcedores, têm voz. Aqui não é um monte de prego pautando a gente, aqui não tem lacração. Porque a lacração tem um monte de site aí, de canais aí que adoram fazer showzinho, querer lacrar o futebol raiz. Aqui não, irmão, aqui é poucas ideias. Então, se você gosta do Papo Reto, se você gosta aí de um conteúdo que seja realmente aí mais voltado para esse tema de futebol mais raiz sem mimimi, aqui é o teu lugar. Agora, se você não gosta, nem embaça, vaza e vai para aqueles canalzinhos sem vergonha aí, esse monte de site cheio de lacrador aí, tá bom? Então, pessoal, você quiser participar aqui da live também, vou colocar o número na tela para que você já possa mandar mensagem aí para o Joneta, falar, Joneta, quero participar da live, quero trocar uma ideia de Coringão aí. Daqui a pouco eu acho que o Ben já é capaz de chegar também. Então, ó, 11 91 785 0011. Esse número aqui é um WhatsApp, então você vai mandar mensagem nesse número e vai pedir para o Joneta o link para que você possa entrar no ar. Então, repetindo aqui, ó, 11 91 785 0011. Esse é o nosso número aí. Então não vacila não, já manda mensagem agora, porque os primeiros que pedirem vão ter prioridade de entrar na live, tá bom? Então não vacila não, pessoal. Agora falando a respeito do jogo, o Coringão, pessoal, dominou o Vasco do primeiro até o 90º minuto, vamos falar a verdade.
O Vasco, em lances esporádicos, tentava alguma coisa aí, como cabeçada de vez em quando do Verratti, agora próximo do final. Mas não foi um time que pressionou o Corinthians de alguma forma, colocando o resultado em xeque, colocando a vitória do Corinthians em risco. Não foi. O Corinthians foi muito mais time que o Vasco, tanto que com poucos minutos, o primeiro gol do Corinthians já saiu, com 12 minutos ali, uma assistência de peito, né, do Memphis, acabou dando uma peitada na bola na direção do Yuri Alberto, depois de um belo lançamento do Carrillo, e o Yuri Alberto abriu o placar. Depois disso, pessoal, acho que foi com 26, 27, o Corinthians já fez o segundo gol e já estava merecendo também. O lance que gerou um pouco de polêmica ali, um pouco de dúvida, porque a bola pega na mão do Ranieri, num passe que acho que foi o Jair, que tentou dar lá no ataque do Vasco, acabou jogando a bola na mão do Ranieri, que está com a mão muito próxima do corpo. Então ali, por mais que houvesse um choro do Vasco, um chororô ali, ai, foi mão, não foi. O Ranieri, ele tá com a mão posicionada do lado do corpo, e quem joga a bola na mão dele foi o jogador do Vasco. Aí no contra-ataque ali, o Corinthians abriu o segundo gol ali também, novamente a dupla participando bem ali, Yuri Alberto e Memphis, só que agora quem deu assistência foi o Yuri Alberto pro gol do Memphis. E o Corinthians ele poderia ter aberto talvez uma vantagem até maior do que foi, porque no segundo tempo, pessoal, antes do Corinthians fazer o terceiro gol, houve 2 gols do Corinthians que foram anulados. O primeiro até acho que foi um lance ali de dividida do Matheus Bidu, que ele acaba meio que na passada, não teve a intenção, mas ele derruba o jogador do Vasco, com o joelho dele ele toca a perna do jogador do Vasco, que acaba tropicando na bola, perdeu o lance, e o Bidu chutou, a bola entrou no cantinho, foi gol, porém o VAR interviu, nesse caso, para mim, de maneira correta. Agora, o outro gol do Memphis, cara, que foi o segundo gol do Corinthians anulado pela arbitragem, para mim foi um escândalo, uma pouca vergonha. O Yuri Alberto, ele tá em posição de impedimento no lançamento do goleiro, mas ele não participa da jogada. A hora que o Yuri Alberto ele passa a participar da jogada, ele já não tá mais em posição de impedimento, e ele nem se favorece daquela posição. Tem uma dividida ali do Memphis, se eu não me engano, acho que com o Piton. O Piton, ele acaba meio que tocando a bola, não conseguiu acertar a bola em cheio, e aí o Yuri Alberto entra na jogada. Ele entra na jogada, tipo, petecando a bola na direção do meio campo, não foi que ele já virou e foi na direção do gol. Ele peteca a bola pro meio campo, dali passa ali um lançamento, enfim, aí o Corinthians conclui fazendo mais um gol. E para mim é absurdo, cara. Anular um gol desse é uma excrescência. Eu tava assistindo o jogo até no Prime Video, aí a Nadine explica, fala, o impedimento, ele sai ali no início da jogada, quando o goleiro faz o lançamento. Mas, cara, é absurdo você marcar um tipo de impedimento desse. A regra do futebol tá uma merda, cara. Podem até ter aplicado corretamente a regra nesse caso, mas para mim é absurdo. Porque, cara, você tem que avaliar a condição do jogador, se ele participa ou não do lance, quando ele pega na bola. E quando o Yuri Alberto passa a tocar na bola, ele já não tá mais em posição de impedimento. Tanto que isso gerou a revolta ali do Galvão Bueno, do Mauro Naves, que estavam comentando o jogo também, enfim. Eu concordo 100% com eles nesse caso. Mas deu tempo ainda do Corinthians ter mais um gol ainda marcado a seu favor ali, no caso foi um gol contra. O Memphis acaba dividindo a bola ali com o goleiro. O jogador do Vasco aí toca a bola depois contra o próprio gol, mas ali o Vasco já estava em parafuso, né, pessoal? E só citar um fato aí também que é curioso, porque quando o Corinthians estava para trocar de técnico, aí estava uma campanha muito grande contra o Ramon Dias, que para mim hoje acertou na escalação, apesar do Coronado não ter sido um protagonista dentro do jogo, mas é aquele meia de criação, ele desafoga o meio campo, cara. Ele ajuda a desafogar o meio campo. Não dá para você montar um meio campo com 3, 4 volantes, e o restante de atacantes. Aí se você montar com 3 volantes e 3 atacantes, ou 4 volantes e 2 atacantes, isso é uma burrice sem tamanho. Você precisa ter esse cara, o cabeça pensante. É o cara que muitas vezes vai colocar uma bola com mais qualidade ali para os atacantes finalizar, enfim. E para mim hoje o Coronado, ganhando mais minutos e mais confiança dentro de campo, a tendência é ele melhorar o futebol dele. Então para mim hoje o Ramon Dias entra com a escalação que ele deveria já ter entrado no último jogo e não entrou. A cagada que ele fez aqui em Itaquera contra o Huracan. Mas enfim, águas passadas. Mas só fazer um adendo aqui, mano, pra galera que ficava falando o nome de Carille, velho. Carille ainda. Os caras, o Carille podia voltar. Voltar, velho. O Carille começou com os 2 melhores jogadores dele no banco, velho. Então, por aí a gente já tem uma base do trabalho que o Carille faria no Corinthians se ele tivesse vindo aí também. Enfim, essa vitória, para mim, traz confiança pro time do Corinthians para terça-feira, partida importante que o Corinthians terá dentro da Neoquímica Arena, não, lá em Cali. O Corinthians vai enfrentar a América de Cali pela Sul-Americana. Para mim é uma vitória que, tá pendente, porque o Corinthians perdeu um jogo importante em casa, vai ter que buscar uma vitória fora. Porque lembrando que na Copa Sul-Americana só passa um por grupo e o outro ele não tem uma vaga garantida na fase de mata-mata das oitavas de final. Ele, antes de ir para as oitavas de final, ele enfrenta um terceiro colocado que virá da Libertadores, no grupo da Libertadores. Então,
O primeiro passa direto rumo às oitavas e o segundo ele vai para uma repescagem contra um terceiro colocado que virá da Libertadores da América. Então é importante o Coringão aí ter uma vitória na próxima terça-feira. Você não achou falta no lance? Não achei. Não achei falta. Por quê? Também não. Nenhum dos dois lances eu achei falta. Se ele deu impedimento ali também, não deu para entender o impedimento que ele deu ali. O Yuri Alberto. O impedimento que ele deu ali, pela imagem que a gente conseguiu ver, que ficou claro, irmão. Isso. Que ficou muito claro. Não ficou claro. Ficou muito claro. Não. Pela imagem que a gente viu que ficou muito claro, mas muito claro, tipo, muito claro. Não. Ah, claro quanto? Muito. Não ficou claro, não. Não ficou claro, não. Se ficasse claro, não precisava ir no VAR, né? Então coloca o óculos, irmão. O VAR é pra quando se tem dúvida. Você sabia disso, né? Sim. Quando É se que a tem jogada dúvida- ela começa no meio campo e eles estão voltando. Isso. Então o árbitro ele tá olhando o quê? O lance que tá ocorrendo, que é a bola em jogo. Isso, mas- E o lance que ele tá impedido tá totalmente fora da jogada. Mas o o árbitro Yuri não viu Alberto, isso? olha, o árbitro Yuri viu, porque Alberto. ele tava olhando pra cá. Não, o problema todo é que assim, quem disputa a bola é o Memphis. E quando a bola é raspada, o Yuri não tá em impedimento mais, já entendeu? voltou, já saiu aqui, né? Ele já Tinha um saiu cara já, aqui do tem Vasco raspado. aqui, ó. Então, ficou Você acha que foi mal ficou marcado, essa então? dúvida. Eu acho que Deveria ter foi. sido 4-0. Ficou com dó Eu do acho. Vasco, ficou com dó, pô. Eu acho Todo que do lado foi. do Vasco. E o Pedrinho também tem que dar um choque ali, né, cara? E tem um, jogador, precisando, e né? tem um jogador ali que já tá com 38 anos e se chamasse a mãe, ele iria... Se ele chamasse a mãe dele, ele iria atuar bem melhor. Se eu fosse você, já dava nome ao... Não, é verdade, porque pai ele chama só o pai, entendeu? Aí se ele chamasse a mãe... Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Foi ruim essa? Lá, 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 Essa foi ruim? lá, lá, lá. Que piada horrível! Você que tá vendo aí no Foi stories ruim, do Instagram aí, ó, corre aqui pro Quebrada FC. Você não vai ouvir isso aqui, você vai ouvir tudo sobre a vitória do Corinthians. Esquece o que o Marcelo falou, porque ele pra piada, irmão, tá igual entregar ingresso. Juca, vem cá. Daronco, hoje, mais uma vez, pivô de treta, porque eu tenho certeza que se o torcedor corintiano assistiu o jogo por inteiro, você deve estar muito indignado com o Daronco. Eu tô doido, mano. Apitou como nunca, errou como sempre. Esse foi o Daronco de hoje. Ele errou e expulsou ainda o Ramon Dias, que foi reclamar. Com E razão. foi reclamar Porque com ele meteu- razão. ele meteu Com o razão. dedo, mas ele apontou o dedo. Mas na leitura labial no qual eu sei ler Não, lá... mas tudo bem. Ele mostrou eu o chego erro, e falo assim, pô, Ramon você é legal. Não, você ele não sei mostrou o o quê. erro lá. Eu sei. Se ele fala assim, pô, você é legal na sua cara, 40 mil pessoas te assistindo, o que você vai fazer? Afronta, desrespeito. Mas tem que ser com todo mundo, né? Exatamente. Tem que ser com todos. Não, Cadê que ele tem culhão pra fazer essa mesma coisa assim, e ser enérgico e dar o cartão vermelho pro Abel Ferreira? não, aí o cara aí pipoca. O Entendeu? Abel Ferreira faz até gesto. Vários. Mas hoje o assim? Corinthians jogou contra um time juvenil do Vasco. É, o time- As crianças. Não Cara, tirando o mérito do Corinthians, Sim. que foi bem demais. Como você mesmo frisou, o Memphis Depay com o Yuri se entrosando, tão entrosadinho em tudo, tal. O Carrilho tirando onda. Mas hoje, o time do Vasco, meu amigo, um desrespeito com a camisa do Vasco, com o time da Casaca, o time da Cruzada. Um desrespeito. Agora, o presidente Pedrinho tem que tomar providência, Abre o olho. porque não dá, não. Olha, eu vou falar pra você, viu, mano? Os caras tomam conta, a Cruz de Malta vai descer pra Série B. Vai lutar por É, isso aí. pô. E mais uma vez, diga de passagem, né? feio, pô, tá Campeão da Tá feio. Libertadores. Tá feio. O grande Vasco da Gama. Já começa o campeonato. Fiel, bela vitória do Coringão, agora trazendo confiança para esse jogo da terça-feira na Sul-Americana, onde depois do vexame dentro de casa a gente precisa arrancar uma vitória do América de Cali. E Daronco, na moral, apesar do vídeo anterior de Simon, né, o antigo árbitro aí FIFA, analisar os lances, na minha opinião, o segundo gol ali foi absurdo. No primeiro gol, eu ainda não consigo concordar, o Matheus Bidu simplesmente corre em direção à bola, ele estrupicam ali, ele com o jogador do Vasco, mas falam que mesmo sem querer é falta, até aí a gente pode relevar. Mas no segundo gol, na minha opinião, quem disputa a bola é Memphis Depay e o Piton, o Piton tenta dominar ali com a coxa, a bola bate na coxa dele, e aí Yuri Alberto entra na jogada pegando a bola, já não tem mais impedimento, o jogador do Vasco já tocou na bola, já tentou a jogada, não conseguiu o domínio, e o gol foi totalmente mal anulado, tentaram ali até anular o terceiro gol que foi contra, procurar ali de alguma forma, e é isso, é contra tudo e contra todos, mas bela vitória aí do Coringão, uma ótima partida e sem vários titulares, Hugo Souza, Garro, o Angileri também no departamento médico, Gustavo Henrique, e mesmo com Félix Torre e Ramalho, que até fez uma partida interessante. A gente não sofreu ali nas bolas aéreas, teve uma bola ali que foi na trave, né, do Verratti, depois que ele entrou,
Mas fora isso, o Coringão controlou a partida e ganhou muito bem aí do Vasco, dando confiança aí para as próximas partidas. E sábado que vem tem a porcada lá em Barueri. E aí, o que você achou da partida? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! Vai dormir, secadores. Valeu!